Gente, agora vamos para a escolástica, gente. Olha, a escolástica vai aí sendo desenvolvida do século VIII ao século XV, certo? A patrística nós temos aí do século I ao século VII, tá bom? Beleza. Então assim, gente, como eu disse para vocês, a patrística são os primeiros padres que vão pelo mundo aí confrontando, né, a verdade divina com as verdades dos pagãos, né? Enfim, na escolástica não. A escolástica é uma mentalidade, é um aprendizado, é uma compreensão sobre a fé de forma racionalizada, ok? Tanto que a escolástica, essa metodologia entre teologia e filosofia, vai surgir dentro das escolas. Por isso o nome escolástica, ok? Beleza. Eu falei agora há pouco da patrística, falei em outro vídeo sobre a patrística e sobre Santo Agostinho, e aqui na escolástica eu tenho que deixar claro uma outra coisa. A conciliação entre razão e fé, ela é mais complexa e, porém, mais articulada do que propriamente com a patrística. Por quê? Porque você vai ver uma relação de auxílios, né? Você vai ver uma relação de uso de uma coisa com a outra, certo? Vou já explicar isso para vocês. Diferente, por exemplo, da patrística, que eu vou usar da razão para me dialogar, para me confrontar, para me quebrar a argumentação dos hereges, né? Eu vou usar a razão para justificar ainda mais a minha fé, a minha crença. Então eu creio primeiro para compreender. Já na escolástica, eu racionalizo primeiro para me aperfeiçoar a minha fé. De novo, na escolástica, eu racionalizo, eu vou filosofar, eu vou trabalhar a minha argumentação para desenvolver ainda mais a minha fé. Ok? Então vamos aqui, gente. Ó, temos as escolas, né? Ali a partir do século VIII, vamos ter aí Carlos Magno vai querer que desenvolva a educação, assim como era em outros tempos, né? Como era na Grécia Antiga, por exemplo, e na Roma, né? De outros tempos, vai querer o quê? A questão do trivium e do quadrivium, né? Que é o estudo da retórica, é o estudo da geometria, é o estudo da argumentação, da lógica, enfim, é o estudo da filosofia, é o estudo de todo um contexto para fazer com que os indivíduos que trabalham com a palavra desenvolvam melhor essa palavra. Não é à toa que vão trabalhar a retórica, não é à toa que vão trabalhar a lógica, a filosofia, para poder argumentar e confrontar melhor aos questionamentos que venham tanto de fora como de dentro da própria igreja. Ok? Então, gente, vamos agora a São Tomás de Aquino, certo? Nós temos aqui, gente, ó, São Tomás de Aquino, não é? Com a sua obra Suma Teológica, que vai trazer esse entendimento sobre o entender, o racionalizar para crer, ok? Tipo, compreendemos primeiro para a gente poder crer. Muito fruto aí dessa junção antiga da patrística entre fé e razão, mas agora com uma ampliação desse trabalho, ao ponto de que nós precisamos racionalizar, compreender a coisa, para a gente poder desenvolver sobre essa coisa, para a gente poder ampliar nossos conhecimentos sobre essa coisa. E que coisa é essa? A fé, a palavra de Deus, enfim. Então, nós vamos ter aí o entender primeiro para crer. Coloquei aqui, se você ver bem, duas setinhas, uma para a razão, outra para a fé, né? Por que eu não coloquei assim? Né? Por que eu não coloquei assim? Ou por que eu não botei esse símbolo, né? Por que eu não fiz isso? Porque aqui, nesse ponto, fé e razão vão usar uma a outra, certo? Nós vamos ter aí uma coisa importantíssima, como eu já falei, que é a questão da teologia com a filosofia. Nós vamos ter agora uma elaboração teológica e uma elaboração filosófica para a sustentação da fé, da racionalidade dessa fé. É uma coisa à frente do seu tempo, viu, gente? Então temos aqui, ó, esse entender para crer. Então a fé, ela vai se usar da razão e a razão vai usar da fé para poder estabelecer uma conexão, né? uma associação positiva aí entre um e outra, né? Então, nem todo mundo da igreja vai aceitar isso, mas enfim, São Tomás de Aquino ele trabalha sobre essa perspectiva. Aí nós temos aqui a primeira, ó, Deus, perspectiva Deus. Nós temos aqui Deus, homem, mundo, certo? Nós vamos ter essa compreensão aí de que Deus, ele
ele produziu esse homem, produziu esse mundo, Deus está em tudo isso. Só que esse homem pagão, esse homem que não entende o que é Deus, ele não compreende essa conexão. Então, justamente vamos fazer o que com a razão? Vamos fazer com que esse homem compreenda que Deus o criou e criou o mundo. Entendeu? Que Deus simplesmente é tudo isso daqui, está em tudo isso que nós vivenciamos, ok? Então nós temos aqui Deus, o homem e mundo. Então a razão vai ajudar a compreensão desses dogmas em que para muitos pagãos era difícil de acreditar, ok? Que Deus, um único, criou esse mundo, não sei o que e tal. Então a Suma Teológica, o trabalho de São Tomás de Aquino, a escolástica, ela vem para tentar fazer essa racionalidade aí da fé. Aí nós temos aqui, ó, razão. A razão, no primeiro momento, segundo São Tomás de Aquino, vai preparar o homem para aquela fé, certo? Então nós vamos ter aqui um preparo. A razão prepara a fé para o homem. A razão vai fazer com que esse homem compreenda essa fé, perceba a necessidade dessa fé, a urgência dessa fé, ok? Aí nós vamos ter aqui, ó, filosofia diferente de teologia, só que esse diferente aqui é só nessa questão explicativa aqui, ó, que a filosofia é imperfeita, né? E a teologia é perfeita e ela esclarece por meio de quê? Da palavra de Deus, não é? A filosofia ela é imperfeita porque ela é mundana, a filosofia é imperfeita porque é do homem e o homem é imperfeito. Que aí justamente aqui, ó, Deus, homem, mundo. Como é que Deus, na cabeça do pagão, como é que um Deus supremo, superior, faz um homem pecador, mundano, impuro, imundo? Como é que ele faz, né? E aí nós vamos trabalhar a questão de misericórdia, vamos trabalhar a questão da humildade, vamos trabalhar aí a questão do homem aqui com o seu papel divino aqui na realidade, né? Então nós vamos encontrar tudo isso. E aí a filosofia é essa expressão humana da razão humana, que é imperfeita. E a teologia vem justamente para auxiliar esse homem que tem racionalidade, mas que não conhece a verdade, a chegar à verdade da palavra de Deus, a verdade do próprio Deus, ok? Aí nós temos aqui, ó, eu botei logo aqui nessas duas, a fé, ela vai aperfeiçoar a razão nesse ponto aqui. Nessa situação aqui, ó, a fé vai aperfeiçoar a razão, a graça de Deus vai aperfeiçoar a natureza do homem. Deu para entender? Então nós temos aqui um melhorar, um desenvolver melhor, né, da razão humana e da natureza. A partir de quê? Da teologia. Da teologia. Porque a teologia aperfeiçoa a filosofia, logo a fé que tem dentro dessa teologia aperfeiçoa a razão do homem. A razão desse garotão aqui, né? A natureza, a essência desse garotão aqui. Então a fé e a graça aperfeiçoam essa razão. Só que olha que louco, antes mesmo disso a razão já ia fazer com que esse indivíduo tenha essa compreensão de que somente pela fé, somente por Deus ele será salvo, somente chegando a Deus ele vai conhecer a verdade, né? Então assim, é um momento que a razão inicia o diálogo e a fé vai fazer com que aperfeiçoe essa razão, né? Então eu preciso de um primeiro momento, mesmo que esse homem tenha uma razão não tão rebuscada, não tão aperfeiçoada, não tão desenvolvida, mas eu preciso desse ponto de conexão para fazer com que esse homem compreenda que a fé é aquilo que faz com que ele seja salvo. Logo, essa fé vai aperfeiçoar essa razão do homem, porque vai fazer com que esse homem chegue à verdade lógica, verdadeira de todas as coisas, que é Deus. Ponto. Aí temos aqui, ó, teologia corrige a filosofia, certo? Temos aqui razão. A razão, ponto comum entre pagãos e cristãos. Isso. E aí é aqui que alguns teóricos da igreja na época, né, de São Tomás de Aquino, não vão achar legal essa ideia. Vai ter alguns indivíduos que vão questionar ele, né? Como assim a razão? A razão é imperfeita. Pô. Como é que a razão, o ponto de conexão entre pagãos e cristãos, não pode? O que é um ponto de conexão é a fé. É justamente aí. Isso aqui, tudo que eu falei, né, sobre São Tomás de Aquino, você resume aqui. Como assim? Vamos lá. Uma coisa que aproxima o cristão do pagão é a razão. É a única coisa que em comum um indivíduo tem com o outro. Porque o pagão não vai ter a fé. Mesmo que ele tenha fé
nos deuses dele, não é a mesma fé cristã. Deu para entender? Então o que acontece? Antes mesmo desse indivíduo pagão chegar à fé cristã, ele já tem uma coisa que é semelhante ao que eu tenho. Só que a minha é mais aperfeiçoada porque foi aperfeiçoada pela graça de Deus e pela fé. Né? Que é o que? A razão. Então a razão é esse ponto em que eu vou dialogar com esse outro indivíduo e vou fazer com que esse indivíduo compreenda que a vida dele não é a forma correta de se viver, que ele não está sendo um cara que está seguindo as leis de Deus, por não conhecer Deus, ele desconhece, e aí ele está fadado à desgraça, ao mal. Então eu vou fazer com que aquele indivíduo compreenda Deus para sair daquele mundo obscuro, certo? Então nós temos aqui a razão como ponto entre pagãos e cristãos, esse ponto de início, né? E aí a teologia segura. É isso aí, ó. A razão é a porta de entrada. Quando o padre, quando o bispo entra na cabeça daquele pagão, pelo método racional ali, opa, vou pegar aqui nesse diálogo aqui, nesses exemplos aqui, nessa vivência aqui, aí o padre e o bispo, enfim, começa a usar a teologia sobre aquele indivíduo. E aí a teologia segura aquele indivíduo. A teologia absorve as dificuldades daquele indivíduo, entendeu? E aí faz com que aquele indivíduo seja de fato um indivíduo temente a Deus, começando pela razão, começando por fazer aquele indivíduo racionalizar, compreender, entender de que ele é um pecador e que ele precisa de Deus. Ok? Vamos para outros pontos aqui agora, gente. Vou apagar aqui a lousa e vou colocar outros pontos.